Pessoal, então eu escolhi falar com vocês, começar, né, seguindo a ordem do nosso livro, da planta ao medicamento, falando sobre os terpenos. E para falar de terpenos, nós vamos falar de óleos essenciais. Os óleos essenciais são um dos produtos que são metabólitos secundários de plantas. Agora, enfim, nós vamos entrar em cada um desses metabólitos secundários até o dia da prova. O que é a ideia minha, principal, né? Lembrando que eu não sou um professor de gnosia, mas eu considero que é importante, ao final dessa disciplina, vocês entenderem quais são os grandes grupos de metabólitos secundários, por que a planta produz cada um deles, qual que é a importância desse produto para a planta, e depois qual que é a importância para nós, farmacêuticos. Tá? Qual que é a relevância desse produto para nós, para a sociedade? O que a gente pode fazer desse produto que a planta produz? Lembrando que a planta não produz nada para nós, gente. Né? Cada substância produzida pela planta tem uma finalidade para ela, para a planta. Nós vamos extrair da planta essa substância e dar uma aplicação industrial para ela. Uma aplicação comercial, uma aplicação terapêutica, quando possível. A primeiro grupo de substâncias que as plantas produzem, nós vamos chamar de óleos essenciais. Tá? Os óleos essenciais é o primeiro grupo de metabólitos secundários que nós vamos estudar, ou seja, substâncias que a planta produz de forma adaptativa para executar alguma função e que não obrigatoriamente a planta produz o tempo todo, o ano todo, na mesma quantidade, na mesma concentração. Ela pode variar ao longo do ano, já que não é uma substância dita vital, como as substâncias do metabolismo basal. Os óleos essenciais são substâncias do metabolismo secundário, então elas não são essenciais para a planta, elas são adaptativas. A planta produz porque ela usa os óleos essenciais para determinada função que nós vamos ver agora. Aqui ele está mostrando, né, fontes de óleos essenciais. Normalmente as flores são ricas em óleos essenciais, então você está vendo várias flores aqui representadas, porque os óleos essenciais são fontes de aromas. E aí algumas indústrias, algumas áreas da indústria vão se beneficiar dos óleos essenciais por conta dos aromas que eles produzem. Então a planta produz esses aromas com uma finalidade para ela, que vocês vão conhecer agora. E nós usamos esse aroma com diferentes utilidades industriais. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Aqui estão representadas várias flores, porque as flores são conhecidas por serem aromatizadas, né? Esse cheiro que a gente identifica nas plantas são óleos essenciais, mas eles podem ser produzidos em qualquer parte da planta. Então vamos lá. Os óleos essenciais, então, gente, eles são óleos voláteis. Não esqueça essa palavra. O que é ser volátil? É um óleo que facilmente ele passa do estado líquido para o gasoso, facilmente ele evapora, ele se difunde no ar atmosférico. Então, óleos voláteis são óleos por quê? Porque são oleosos, porque são pouco solúveis em água. Sempre que vocês ouvirem que uma substância é um óleo, é porque ela é insolúvel em água ou ela é fracamente solúvel em água. Então, eles são um óleo porque são pouco solúveis em água e são voláteis porque facilmente se desprendem no ar. Tanto que a gente consegue detectar o aroma deles pelo nosso olfato. Os óleos voláteis são chamados também de óleos essenciais, óleos etéreos, essências, quaisquer desses termos dizem respeito aos óleos essenciais, tá? Óleos voláteis, óleos essenciais, óleos etéreos, essências. Professora, a essência de baunilha é um óleo essencial? É. As essências, né, essas essências que perfumam o ambiente, normalmente são óleos essenciais de plantas. Eles são misturas, gente, complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, ou seja, solúveis em óleo, e, em geral, odoríferas e líquidas. O que é odorífera, gente? Que elas trazem consigo um aroma, elas conseguem aromatizar o ar. Normalmente, esse aroma é percebido como agradável, mas lembrando que um aroma agradável também é relativo, né? Mas, normalmente, são
substâncias com um odor agradável. Agradável para alguns, desagradável para outros, mas não é um mau cheiro. Normalmente elas possuem esse odor que ao olfato nos parece agradável. Que é o odor que a gente associa às flores, a alguns frutos, a algumas folhas. Quem já tocou num pé de manjericão, né, sabe que a hora que você toca no pé de manjericão, vem aquele cheiro muito característico do manjericão. O que é aquilo ali que foi liberado no ar? Óleos voláteis, óleos essenciais, óleos que se tornaram gases, se difundiram no ar e você detectou eles nas suas células olfativas. E aí você detectou aquele cheiro. Normalmente, quando você extrai eles são incolores ou são amarelos. Raramente são coloridos, tá? A camomila alemã, quando você extrai tem um outro tipo de camomila, né? A nossa é Anthemis nobilis, a da Alemanha é Matricaria recutita. Essa camomila europeia, quando você extrai o óleo dela, ele é azulado, é muito raro, um óleo essencial colorido. Normalmente eles são amarelo claro ou totalmente incolores. E eles são obtidos de matérias vegetais. Então, quando a gente fala o termo óleos essenciais, gente, são moléculas pequenas, e dentro de um óleo essencial que eu extraio de uma planta, por exemplo, no óleo essencial da baunilha, por exemplo, eu posso ter mais de 200 compostos químicos distintos. A grande maioria são terpenos, mas também tem fenilpropanoides, que são quimicamente distintos. Os terpenos são os metabólitos secundários mais comuns nas plantas, né? São pequenas moléculas derivadas do isopreno. No caso dos óleos essenciais, são moléculas normalmente pequenas, até por serem pequenas, elas facilmente volatilizam, passam para o estado gasoso. Em concentrações diferentes, embora existam constituintes majoritários, que podem representar até 95% do óleo. Então, cada óleo tem a sua composição, lembrando que os terpenos normalmente são o composto líder no óleo essencial. Os óleos essenciais eles podem ser produzidos em quaisquer partes da planta, tá, gente? Então, as pessoas associam muito esses óleos aromáticos às flores, porque as flores são perfumadas, então a gente sempre pensa em essência de planta, em óleos essenciais, aromas de plantas, a gente pensa nas flores. Mas os frutos, né, as folhas, as flores e a casca até da árvore pode ser aromática. Pus alguns exemplos para vocês aqui, ó. No limão, né, no limoeiro, nessa planta, né, no pé de limão, no limoeiro, a parte da planta com maior concentração de óleos essenciais é a casca do fruto, o pericarpo do fruto. Né? Basta saber, quando você espreme a casca de um limão, você sente aquele odor, né, do característico do limão. Aquilo que o seu nariz está detectando é um óleo volátil, é um óleo essencial do limão que passou para o estado gasoso e você está detectando ele no seu nariz. Incrível, né? Esse óleo se chama limoneno. No eucalipto, gente, a parte que concentra os óleos essenciais são as folhas, né? Todo mundo sabe disso. Você amassa as folhas do eucalipto na sua mão, vem aquele cheiro forte do eucalipto, né? Que é uma substância, um óleo essencial chamado, a principal molécula naquele óleo essencial do eucalipto é o eucaliptol, mas várias substâncias estão presentes ali. O eucalipto, gente, ele nas folhas do eucalipto, né? O óleo essencial, o aroma dele acaba sendo associado, se no limão, esse aroma do limão a gente acaba usando na indústria alimentícia, o aroma do eucalipto é bastante usado na indústria de saneantes, produtos de limpeza. Ó, as flores, na laranjeira, são as flores, né, as famosas flores de laranjeira, muito usadas na confeitaria, para aromatizar alguns preparos, né, na confeitaria. E na canela é uma árvore, né, lenhosa, no tronco da canela, na casca dela, é que se acumulam óleos essenciais em maior quantidade.
Então, o que eu quero que vocês saibam, óleo essencial pode estar em qualquer lugar de uma planta, tá? Então, desmistifiquem isso de achar que óleo essencial está só nas flores, não. Né? Olha, no caso do manjericão que eu citei há pouco, está nas folhas. A hortelã está nas folhas, não está nas flores. Nas rosas, aí sim, está nas flores. A canela está na casca, né? O cravo está no fruto, o limoeiro está no fruto. Então, esses óleos essenciais, a composição deles pode variar bastante entre uma parte e outra da planta. Isso é muito impressionante. Por exemplo, se você pegar, deve estar me perguntando, professor, mas se eu pegar a folha da canela, não tem cheiro de canela? Tem, mas bem mais fraco que na casca. Mas se você usar as folhas da canela para fazer um chá, você não vai perceber o mesmo sabor, o mesmo aroma de que você usar a casca. Porque na casca a concentração de óleos essenciais é diferente da concentração de óleos essenciais na folha. Na canela, eles estão especialmente concentrados na casca. Então, eu tenho que saber isso também, que diferentes partes da planta podem conter ingredientes do mesmos ingredientes do óleo essencial, lembrando que um óleo essencial pode ter até 200 compostos químicos distintos nele. Só que, por exemplo, no limão, quando você pega a folha do limão e amassa, ela tem um cheiro bastante distinto do cheiro do limão, do cheiro cítrico do limão. Quando você amassa a folha, ela te lembra limão, mas não é o mesmo cheiro do limão de jeito nenhum. O cheiro da folha de laranjeira, da flor de laranjeira, não é o mesmo cheiro da laranja, da casca da laranja. Então, diferentes partes da planta podem ter óleos essenciais com compostos distintos, ou com os mesmos compostos, gente, mas em proporções diferentes. Então, se a proporção fica diferente, o cheiro vai ficar diferente. Em um determinado composto está prevalente, aí prevalece o cheiro dele. Em outra parte da planta é outro composto que está prevalente, aí prevalece o cheiro desse outro composto. A composição pode variar significativamente entre uma parte e outra, e também pode variar de acordo com o quimiotipo, ou seja, com o tipo químico, o grupo químico da planta. Então, plantas de um quimiotipo podem ter um cheiro, plantas de outro quimiotipo podem ter outro cheiro. A gente vê isso nas pimentas, né? Tem pimenta que é muito aromática, tem pimenta que não. Então, às vezes elas são de grupos químicos diferentes, embora sejam do mesmo gênero. Fatores extrínsecos, ou seja, o clima, o solo, presença de pragas, quantidade de luz solar que essa planta recebe. Se algum de vocês já cultivou essas plantas aromáticas que a gente usa na comida, como por exemplo o manjericão, a hortelã, o orégano, sabe que eles adoram sol. Quanto mais sol eles recebem, mais vistosos eles ficam e mais cheirosos. Você toca nas folhas assim, você encosta nos galhos dele, o cheiro já domina o ambiente. O que eles estão liberando? Óleos essenciais, óleos voláteis. Um conjunto grande de compostos, mas normalmente nesse conjunto tem um composto que se destaca, tá? Nós vamos ver esses compostos daqui a pouco. A fase do ciclo da planta também interfere, tá? Tem plantas que vão produzir um óleo essencial só quando jovens, outras só vão produzir um óleo essencial quando adultas. Então outras só vão produzir aroma quando florescerem, quando elas não estiverem florescendo, elas não têm cheiro nenhum. Quem não conhece a famosa dama da noite, né? É uma planta de cheiro muito forte, que muita gente percebe até como desagradável. Pouca gente gosta do cheiro da dama da noite, porque é um aroma muito potente. Quando ela floresce, toda a região ali em volta dela, ela inunda o ar com óleos essenciais, muito marcantes, né? Mas quando ela não está florindo, você não percebe aroma nenhum dela. Você nem sabe que tem uma dama da noite ali por perto. Mas quando ela floresce, quem está na imediação dela ali vai perceber. Cuidado, gente, por causa do termo óleo essencial, vocês não confundirem com óleos fixos. Plantas oleosas, como as leguminosas, também produzem óleo, só que são óleos fixos. Qual é a diferença do óleo essencial para o óleo fixo? O óleo fixo ele não é volátil. Ele é lipídico também, ele é lipofílico, ele é insolúvel em água, mas ele não é volátil. Normalmente é extraído de sementes. Então, cuidado para não achar que o óleo de soja, que é extraído das sementes da soja,
que o óleo de girassol, que eu extraio das sementes do girassol, que o óleo de coco, que o óleo de canola, que o azeite que eu extraio da oliva. Cuidado para não achar que esses óleos, gente, são óleos essenciais da planta. Por que eles não podem ser considerados óleos essenciais? Primeiro, porque eles não são voláteis. Né? Eles são lipídicos também, mas eles não são voláteis. E outra coisa, qual que é a outra característica clássica de um óleo essencial que um óleo fixo não tem? Alguém sabe me dizer? Então, gente, os óleos essenciais são cheirosos. Né? Então, além eles são voláteis, então eles passam para o estado gasoso e são percebidos por nós com um aroma agradável. Eles inundam o ar, né, com um aroma agradável. Esses óleos aqui, eles não são voláteis, né, e eles não são cheirosos. Se você cheirar um óleo de soja, de canola, de girassol, ele não tem um aroma agradável. Né? Eles têm um aroma até rançoso, né? Que não é percebido como um aroma agradável. Então, não são os óleos fixos extraídos de sementes, como de soja, girassol, canola, azeite, eles não são voláteis e não são odoríferos, né? Não são cheirosos. Então, são diferentes dos óleos essenciais, que são cheirosos e bastante voláteis, né? Facilmente passam para o estado gasoso e perfumam o ambiente. Os óleos essenciais, gente, aos óleos essenciais têm sido atribuídas várias funções biológicas e ecológicas. Esse slide está dizendo para vocês por que a planta produz óleo essencial. Para ela, qual que é a importância de óleo essencial para a planta? Por que ela gera essas substâncias lipossolúveis, voláteis e cheirosas? Qual é o objetivo dela? Proteção contra herbívoros, tá? Que são animais que comem a planta, porque nós percebemos esse cheiro como agradável, mas os herbívoros não, eles podem achar esse cheiro intolerável e evitar o consumo da planta. Com nós seres humanos, a produção de óleos essenciais saiu pela culatra, né? Porque ao invés dela desestimular o nosso consumo, os óleos essenciais fazem com que a gente queira consumir essas plantas, né? Como, por exemplo, a hortelã, o manjericão, a gente consome porque são cheirosos. Então, com os humanos, essa estratégia evolutiva das plantas deu muito errado. Mas com vários herbívoros, ela consegue evitar ser consumida por esses animais quando ela está produzindo um óleo essencial, que o animal não percebe como um cheiro agradável, para ele é um cheiro desagradável. Ela pode produzir óleos essenciais para se defender de insetos, especialmente, tá? De patógenos. Ela pode fazer isso para atrair insetos quando ela quer polinizar. Essa é uma grande estratégia das flores. Então, as flores, para serem polinizadas, elas normalmente, as flores que têm um aroma atrativo para os insetos vêm, entram na flor e carregam ali os grãos de pólen e vão polinizar outra planta. Ela pode produzir para se proteger contra a perda de água e contra aumento de temperatura. Então, esses óleos podem ajudar a planta a reter água e suportar temperaturas muito altas, especialmente nas folhas. Proteção contra estresse oxidativo, porque esses óleos vão evitar a produção de radicais livres dentro da planta, porque eles são antioxidantes. Sinalização entre órgãos vegetais distintos. Então, por exemplo, a folha pode produzir o fruto pode produzir um óleo essencial, um aroma, que vai ser liberado no ar, e aí entra em contato com as folhas de toda a planta. E essas folhas vão receber essa informação química na forma de óleos essenciais. A gente não sabia que as plantas se comunicavam quimicamente até um tempo atrás. Hoje a gente sabe que a planta libera substâncias químicas no solo e no ar para se comunicar com outras partes da planta e com outras plantas. Olha que interessante. Os óleos essenciais fazem parte dessa estratégia de comunicação das plantas, inclusive entre os indivíduos.
Então, olha que interessante, você tem um pomar, vários vegetais, vários indivíduos ali naquele pomar. E aí, uma das plantas está contaminada por um fungo. Onde ela começa a produzir uma substância, pode ser um óleo essencial, e liberar no ar. Para que ela está fazendo isso? Essa substância, quando entrar em contato com as outras plantas do pomar, vai estar avisando elas de que uma das plantas daquele pomar está infectada por fungos. E à medida que as plantas vão detectando essa substância no ar, elas começam a produzir agentes antifúngicos, porque elas sabem que estarão expostas a fungo mais cedo ou mais tarde. Não é fantástico isso? Então as plantas conseguem se comunicar entre elas. Então uma planta contaminada por um patógeno, ela pode começar a liberar óleos essenciais no ar. Essas moléculas vão sendo detectadas pelas outras plantas da área e as plantas começam a produzir antifúngicos para se prevenir contra a infecção fúngica que está acometendo, às vezes, uma única planta daquela área. Então, isso é muito interessante. Os óleos essenciais são usados como ferramenta de comunicação entre plantas. E o efeito alelopático. Alguém já ouviu falar desse efeito alelopático de plantas? Alelopático, gente, é diferente de competição, que é quando uma planta tira nutrientes do solo para prejudicar outra. A alelopatia é um ataque. É quando uma planta libera substâncias para prejudicar outras. Ou seja, para só ela crescer naquela área, para ela não precisar disputar nutrientes com outras plantas. Isso é efeito alelopático. É uma planta matando as que estão na proximidade para ela poder ficar sozinha naquela área. Os óleos essenciais podem ser substâncias com efeito alelopático. Inclusive, o eucalipto, nas folhas dele, existem óleos essenciais com atividade alelopática, ou seja, alguns compostos do óleo essencial do eucalipto são alelopáticos. Então, quando a folha cai, ela acaba liberando no solo essas substâncias e atrapalha o crescimento de outras substâncias, outras plantas. Por isso, se vocês repararem, em volta de eucaliptos, não costumam ter uma vegetação densa, porque a própria folha do eucalipto, quando cai, libera substâncias no solo que são tóxicas para outras plantas, para que naquela área ali só o eucalipto cresça, não cresça mais planta nenhuma. Como é que eu extraio, gente, um óleo essencial? Olha que interessante essa técnica, porque o óleo essencial ele pode ser sensível ao calor. Então, para eu conseguir, e ele é volátil, ele acaba indo para o ar. Então, o que eu faço para extrair óleo essencial? Parece complexo, mas não é não. Vocês vão entender que é bastante simples. Eu tenho um balão com água. Aí eu aqueço essa água. A água começa a evaporar. O vapor de água é conduzido por uma tubulação até um outro recipiente. Quem está aqui nesse recipiente? A minha planta contendo óleo essencial. Pode ser um orégano, pode ser flores, pode ser rosas. Aqui estão as minhas plantas que liberam óleo essencial. O, o gás vai passar aqui, o ar, o gás, né? O vapor de água aquecido passa por aqui. E a planta não está liberando óleos essenciais, eles não são voláteis. Então, esse vapor que está vindo daqui da água que foi aquecida, ele passa, pega os compostos que estão volatizados aqui, que são óleos essenciais, e carrega eles. E traz eles aqui para dentro de um condensador. Aqui a água é novamente condensada, volta para o estado líquido, e o óleo essencial, quando é resfriado, volta para o estado líquido também. Ele estava volátil, estava gasoso, agora ele volta para o estado líquido. E eles são coletados aqui. Lembra que eu falei que o óleo é lipossolúvel? Então ele não vai se misturar com a água, ele vai formar uma fase diferente da água. Ele vai ficar acima da água e a água embaixo. Normalmente a água é mais densa que o óleo essencial. Então aqui ele vai formar duas fases bem nítidas.
Depois você faz uma separação por destilação. Por que vocês acham que esse óleo que eu extraio aqui, gente, vamos supor que eu coloquei aqui flores de laranjeira, que tem um aroma super agradável, né? Então eu coloquei aqui várias flores de laranjeira e elas começaram a liberar os óleos aqui essenciais dela, os compostos voláteis, né? Aqui dentro desse tubo. O vapor de água veio, passou, arrastou esses óleos essenciais, trouxe para o condensador, condensou e guardou aqui e voltou para o estado líquido, né? E guardou dentro desse recipiente. E separou uma fase em relação à água. Nesse caso, por que esse óleo que está sendo coletado aqui, gente, se eu cheirar ele, ele não tem um cheiro agradável das flores de laranjeira, ele tem um cheiro mais forte. Às vezes até um cheiro desagradável. Sabe por quê? Primeiro, porque ele está concentrado. E segundo, porque quando ele é arrastado por vapores de água e entra em contato com água, alguns compostos podem se degradar, podem oxidar, podem hidrolisar. Então, a composição desse óleo, o ato de extrair, altera o óleo essencial em alguma medida. Então, o óleo extraído muitas vezes não tem o aroma exato da parte da planta de onde você extraiu. Esse óleo concentrado, muitas vezes, quando você dilui ele volta a ter o aroma agradável que você percebia na planta. Você tem que pegar esse óleo concentrado aqui, dar uma diluída nele para ele voltar a ter aquele aroma agradável. Tá bom? Então, o motivo é esse. Ó, a labilidade dos óleos essenciais. O que é labilidade? Instabilidade. Durante o processo de destilação, a água, a acidez, a temperatura podem provocar hidrólise de ésteres, rearranjos, isomerizações, racemizações, oxidações, alterando a composição do óleo essencial extraído. Por isso que ele é diferente em aroma. Mas quando eu diluo, ele acaba voltando a ter o aroma original. Mas concentrado, não. Isso porque ele está concentrado e também tem vários compostos que foram alterados. Esse método aqui não é muito recomendado, gente. Está vendo que você põe o calor, aquece a água e põe as plantas logo em cima? As suas rosas, as flores de laranjeira, as cascas de canela. Esse método não é muito recomendado porque aqui as plantas estão expostas a muito calor. E aí, nesse caso, os óleos essenciais podem degradar. E quando eles forem condensados aqui, voltar para o estado líquido, eles já podem estar bastante degradados. Aqui está mostrando ó, que a água e o óleo não se misturam. Você pode retirar a água por uma torneira e depois fechar a hora que chegar no óleo. Esses processos, gente, se chama hidrodestilação, tá? Ele está defasado. O arraste de vapor, que é esse quando o calor não é submetido diretamente na planta, ele aquece a água e só o vapor que passa por aqui aquecido, esse processo é chamado de arraste de vapor. Ele é mais comum de ser feito em laboratório em pequena escala. Em grande escala, em indústrias, o processo é muito mais sofisticado. Porque na indústria eu preciso de produzir o óleo essencial em quantidades muito grandes, né, em escala industrial. Então, o que eu faço? Eu tenho um grande extrator. Esse extrator eu vou encher da minha matéria-prima. Das flores, das cascas, das folhas da planta que tem o óleo essencial que eu quero extrair. Vamos supor que eu quero extrair o óleo essencial do eucalipto. Então, eu vou encher o extrator de folhas de eucalipto. O que vai acontecer na indústria, gente? Eu pego o gás CO2, ele é um gás, não é? Só que eu ponho ele sob pressão, comprimo ele até ele vir para o estado líquido. Então eu pego o CO2 na forma líquida, comprimo ele e aqueço. Ele se torna o que a gente chama de fluido supercrítico de CO2. Por que fluido supercrítico? Porque é um gás que foi comprimido até ficar na forma líquida e depois foi aquecido. Então é esse CO2 liquefeito e aquecido que passa aqui pelo extrator.
E aí ele carrega com ele os óleos essenciais. Só que ele é aquecido, gente, só a 31 graus normalmente, temperaturas bem baixas, para não promover degradação dos óleos essenciais por conta de temperatura, dos óleos termoláveis. Depois que esse gás carbônico líquido passa pela planta, ele é novamente o óleo essencial é separado num separador, e nesse separador a pressão é reduzida para o gás carbônico voltar para o estado gasoso, porque daí ele deixa aqui no extrator o óleo e volta a ser um gás. Gente, aqui a pureza do óleo é muito superior. Aqui ele não teve contato com água, ele não oxidou, ele não racemizou, ele não isomerizou, ele não reduziu, não houve contato com água. O gás que carregou ele até aqui, nessa parte, volta para o estado líquido e sai da solução, deixando apenas os óleos essenciais extraídos aqui. Então, a extração com fluido supercrítico é a técnica mais adequada para fazer uma extração de óleos essenciais. Mas é claro, é cara, demanda uma estrutura sofisticada e só é feita em escala industrial, né? Mas é a técnica mais moderna para se extrair um óleo essencial. Essa eu quis trazer para vocês porque ela é muito chique. Se chama enfloração. O que é uma enfloração? É um termo que vem da língua francesa e que é até hoje usada pela indústria de perfumaria, pelas sofisticadas indústrias de perfumaria. Então, é um processo antigo, de alto valor agregado, tal que você obtém aqui custa muito dinheiro, é em pequena quantidade, mas custa muito dinheiro, porque isso vai ser usado para gerar as fragrâncias dos perfumes. Então, pensa que isso aqui ó, é uma rosa, pétalas né, de uma roseira da cor rosa. E está vendo que o que é a infloração? Eu coloco essas pétalas sobre uma base lipídica oleosa, uma cera. E aí deixo os óleos essenciais, que também são lipídicos, os óleos essenciais dessas pétalas, eles se difundem de dentro da pétala para a cera. Então eles vão começar a se acumular nessa cera. Então, depois que eu faço isso uma vez, eu posso retirar essas pétalas por novas pétalas, até eu saturar essa cera. E depois da cera, eu vou extrair, normalmente com etanol, os óleos essenciais que ficaram retidos aqui dentro. Esse processo se chama enfloração. Ele é feito para retirar óleos essenciais de flores e para com isso conseguir uma pequena quantidade de óleos essenciais que eu vou usar para desenvolver fragrâncias de perfumes, né, na indústria da perfumaria, que é uma indústria de alto valor agregado. Então, essas óleos essenciais extraídos por infloração custam bastante dinheiro, né, e quem faz esse processo certamente tem contratos com a indústria de perfumaria. Então, ele faz o processo, extrai e vende para a indústria de perfumaria. Tá vendo que a infloração aqui ó, tem vários, estão empilhados, né? Ele está fazendo extração em muitas etapas. Como é que eu caracterizo um óleo essencial? Gente, eu faço isso por cromatografia de camada delgada ou por cromatografia gasosa. Olha só, quando eu pego um óleo essencial e coloco numa placa de cromatografia, à medida que o eluente vai subindo aqui, ele vai separando os compostos em cores diferentes. Isso que é chamado cromatografia. Né? Então, essa planta aqui, ó, esse óleo essencial dessa planta, dá para a gente perceber que ele tem substâncias aqui, outra aqui mais alaranjada, uma aqui mais vermelha, mais rosa, roxa e azul. Então, você vê que tem vários compostos diferentes nesse óleo essencial, ó, que são 3 óleos completamente diferentes. Se eu quiser comparar o meu óleo essencial, a cromatografia dele, com um padrão, a farmacopeia traz padrões da cromatografia de cada óleo. Então, se eu quero saber, o óleo essencial da laranjeira, eu vou lá na farmacopeia e olho como é que é qual que é o padrão de cores que se espera na cromatografia da laranjeira.
Eu extraio o óleo da minha laranjeira e faço a cromatografia. Eu comparo o padrão de cores que eu obtive com o padrão de cores que a farmacopeia diz que eu deveria obter. Tá? E esse aqui é um esquema de cromatografia gasosa, gente. Como os óleos essenciais são gasosos, você aplica eles aqui, eles passam por essa coluna, na forma de gás, eles são fragmentados. Esses fragmentos vão ser detectados por esse detector. E aí isso vai para um computador, para um software, e esse computador, esse software, né, graças a um analista, vai conseguir montar as moléculas. Então você vai conseguir perceber no seu óleo quantas moléculas tinha e qual era a estrutura de cada uma. É isso que o CG mostra. Ele te ajuda a identificar os compostos dentro de um óleo, e inclusive te dizer, lembra que um óleo essencial pode ter mais de 200 compostos? Ele te ajuda a identificar esses compostos e ainda te diz qual dos compostos está em maior quantidade. Né? Ele te dá a proporção do composto na solução. O óleo essencial aqui dentro do CG, ele é empurrado por gás hélio, tá? Isso é chamado de cromatografia gasosa, porque é tudo feito por meio gasoso. A amostra tem que ser facilmente volátil, como os óleos essenciais são, e o gás vai empurrar essa substância volátil para dentro da coluna, ela vai ser fragmentada e detectada aqui. Mandada para um software e um analista vai conseguir montar cada estrutura dos compostos que estão presentes no seu óleo, inclusive do composto que está presente em maior quantidade. Os óleos essenciais, gente, eles são muito sensíveis, tá? Bastante sensíveis. E eles devem ser, por isso, guardados em frascos, se possível, frascos âmbar, tá? Frascos plásticos de jeito nenhum. Pode ser embalagem de alumínio, de aço inoxidável ou, mais comumente, vidros âmbar. O indicado é que você use um sal para extrair a água do óleo, porque se ficar água aqui dentro do óleo, ele pode oxidar ou hidrolisar, então você não quer isso. Você pode usar um sal ou sílica para absorver essa água. E as recomendações é que esse frasco, as recomendações é que esses frascos aqui estejam cheios, tá bom? Bem cheios de óleo, para não ter ar aqui dentro. Esse ar pode acabar reagindo com os óleos, mudando a sua composição. Então, o sulfato anidro é um composto que você pode usar para retirar a água do óleo, tá? Então, ele anidra porque é seco. Então, ele vai, absorve a água do óleo e deixa o óleo sequinho. O óleo pode ser retificado. O que significa isso? Ele pode ser purificado de terpenos. Você pode tirar substâncias que não são interessantes aqui dentro do seu óleo. Vidros plásticos e tampas de borracha devem ser evitados, tá? Porque eles também podem reagir. Plásticos em geral e borracha em geral podem reagir com os óleos. Eu não devo usar para armazenar meu óleo essencial. Enfim, queria muito chegar nessa parte para mostrar para vocês, gente, que os óleos essenciais, vimos por que eles são importantes para a planta, agora por que eles são importantes para nós. Como eles são voláteis e cheirosos, nós acabamos usando eles como medicamento. Eu posso ter medicamento fitoterápico à base de óleo essencial. Só o óleo essencial da planta extraído pode ser parte do meu medicamento fitoterápico. E eu não encontrei aqui um exemplo para dar para vocês, mas é algo possível. Eu posso extrair o óleo essencial de uma planta e usar esse óleo essencial como medicamento ou como parte de um medicamento. Por exemplo, é muito comum que, às vezes, inalações, né, sejam perfumadas. Você acaba colocando ali uma essência, um óleo essencial, para perfumar o vapor de água durante uma inalação, para ficar mais agradável. Se registrado como cosmético, gente, um produto à base de óleos essenciais não pode ser ingerido, tá? Então, se eu quiser que ele seja ingerido, eu tenho que registrá-lo como medicamento fitoterápico, um registro muito mais difícil de se obter do que o registro de um cosmético.
Então, cuidado, tem muita indústrias antiéticas, elas podem registrar o produto como cosmético. Na embalagem, ela não vai poder sugerir que você ingira o produto, mas ela faz isso de outras formas, sem estar na embalagem, para ela não ser processada, né, pela Anvisa. Então, ela acaba sugerindo que você ingira. Se for cosmético, não deve ser ingerido, porque ele não fez testes, ele não pode te garantir que ele é seguro se for ingerido. Agora, se ele quiser que seja ingerido, tem que ser medicamento fitoterápico ou o óleo essencial tem que estar registrado como alimento. E aí ele tem que ter... ele deve usar espécies e concentrações definidas pela Anvisa. Não é qualquer tipo de óleo essencial extraído de qualquer planta que pode ser classificado como alimento. A Anvisa tem uma legislação para dizer de quais espécies o óleo essencial pode ser ingerido, pode ser usado na indústria alimentícia, e de quais espécies não pode. A concentração máxima do óleo essencial no produto também é determinada pela Anvisa, tá, gente? Então, quando um óleo essencial é usado para dar cheiro a um alimento, ele tem que ser de uma espécie reconhecida pela Anvisa. Por exemplo, a canela usada num alimento. Ok, canela está dentro das espécies que a Anvisa aceita você extrair o óleo essencial e usar como alimento. Mas as concentrações estão definidas pela Anvisa. Se quiser alegar uma propriedade terapêutica, que cura, que alivia, que previne, aí não tem para onde correr. Eu tenho que registrar o meu óleo essencial como medicamento fitoterápico. Porque eu não posso fazer essas alegações de cura, prevenção e alívio em cosmético, muito menos em alimento, tá? Alimento só posso dizer que ele nutre. Cosmético, ele vai ter a alegação funcional que o cosmético puder ter, hidratante, retirador da oleosidade, qualquer coisa do tipo. Mas não vai poder ter propriedades terapêuticas de cura, profilaxia ou alívio de sintomas. Para ter essas ligações, o registro tem que ser como medicamento fitoterápico. Então, de um óleo essencial, eu posso tirar um medicamento fitoterápico, um cosmético, um alimento, saneantes em geral, tá? Muitos produtos de limpeza carregam aromas, né, baseados em óleos essenciais. E aqui estão alguns muito famosos, gente. Ó. Da hortelã, da menta piperita, a gente extrai o mentol. Cuidado, tá? Para vocês não acharem que o óleo essencial da menta, da hortelã, só contém mentol, né? Ele contém uma infinidade de substâncias, de compostos. O preponderante, o mais importante, o que dá aquele cheiro característico da hortelã, é o mentol. Mesmo caso do eucalipto, há vários compostos no óleo essencial que a gente extrai da folha do eucalipto. Mas o principal composto presente ali, o óleo essencial, é o eucaliptol. Olha como as estruturas são simples, tá vendo? Por isso que eles são facilmente volatizados. A vanilina, gente, é um óleo essencial, um óleo essencial também, um dos compostos, né? Dentro de vários compostos que estão presentes no óleo essencial da baunilha. Então, quando eu extraio o óleo essencial da baunilha, tem vários compostos, mas o mais presente, o que está preponderante ali no óleo, que dá o cheiro característico da baunilha, é a vanilina. Linalol. Gente, o linalol é um óleo essencial também. O óleo tem uma estrutura também simples, facilmente volatizável. É um óleo bastante usado na indústria de saneantes, tá? Se a vanilina é bastante explorada na de cosmético, o linalol é bastante explorado na indústria de saneantes e também de perfumes, tá? Faltou colocar aqui. E, de certa forma, a indústria cosmética. O linalol, ele é o composto mais presente no óleo essencial da... Ah, sabia que eu esqueci o nome dela agora. Peraí. Lavanda. Então, a lavanda, que é tão comum, né, em tantos produtos aromatizados, tanto para produtos de limpeza para casa, mas também produtos cosméticos, a lavanda é rica em o óleo essencial extraído dela, tem como composto preponderante principal o linalol. E dos frutos cítricos, né, como o limão,
Os óleos essenciais deles são bem abundantes, né? Quando você espreme um limão, uma laranja, chega a espirrar gotículas de óleo essencial, e eles passam para o estado gasoso rapidamente e perfumam todo o ambiente. Esse óleo essencial extraído dos cítricos é rico nessa substância aqui, tá? Então, cuidado, o limoneno é uma das muitas substâncias que tem no óleo essencial extraído do limão. Uma dentre muitas, só que ele é a principal, a que tem maior quantidade. E a que dá o cheiro típico, né, que a gente associa aos limões. Então, o óleo essencial total ou um dos seus componentes voláteis puros podem ser usados. Então, cuidado, tá? Tem óleo essencial que você não vai achar um componente principal. Você vai precisar usar o óleo bruto para ter aquele cheiro, para preservar o cheiro da planta. Já outros óleos, eles têm um componente de destaque. Então, esses casos aqui. Aí, nesse caso, eu posso extrair só o componente de destaque ou sintetizá-lo em laboratório. E aí eu tenho a produção daquele componente que vou usar para dar cheiro às minhas preparações, sejam elas alimentos, cosméticos, produtos de limpeza. Se um desses compostos mostrar atividade farmacológica, eu posso usá-los na indústria farmacêutica para gerar um medicamento fitoterápico, ou se for o composto isolado, até mesmo um medicamento alopático. Você já deve ter ouvido falar de uma nova área da farmácia, tá? E uma área que dá dinheiro para nós farmacêuticos e que é baseada nos óleos essenciais. Opa, então acabamos de conhecer um metabólito secundário das plantas, os óleos essenciais. E esses óleos essenciais, eles podem ser empregados nessa área da medicina alternativa. Inclusive, o próprio SUS já considera a aromaterapia uma prática de medicina integrativa e complementar. Então, o que é a aromaterapia, gente? É o uso de concentrados voláteis extraídos de vegetais, ou seja, o uso de óleos essenciais para promover bem-estar. Então, qual que é o conceito, o princípio da aromaterapia? Aromatizar o ambiente com essências específicas, com óleos essenciais específicos, para promover para estados alterados de consciência, para estimular tranquilidade, para auxiliar calma. Então, a aromaterapia ela tem diversas aplicações. Você pode usar os aromas para melhorar a qualidade de vida do seu paciente, caso o seu paciente seja adepto da aromaterapia, seja adepto de práticas de medicina integrativa e complementar. Esse é um público muito específico. Se você falar para algum determinado cliente da sua ou paciente seu, né, e você vai passar para ele um aroma, ele colocar no quarto dele, para ele poder dormir melhor, ele vai rir da sua cara. Outro paciente vai amar a ideia, vai comprar, vai adorar o produto, vai te dar uma resposta muito positiva. Então, a aromaterapia não é uma prática comprovada pelo nosso método científico. Então, não está comprovado que a aromaterapia, de fato, promova cientificamente, né? Tanto que ela não é aprovada como prática medicinal pelo Conselho Federal de Medicina, só que ela já está aprovada pelo SUS. Então, lembrar que ela vai funcionar muito bem para um paciente, aquele paciente que aceita, que é adepto das práticas integrativas e complementares, e outros pacientes mais céticos vão refutá-la completamente. Para nós farmacêuticos é uma fonte de dinheiro, né? Olha a Margarete aí, né? Colega de vocês que trabalha numa farmácia de manipulação. Uma farmácia de manipulação pode desenvolver aromas usando óleos essenciais e vendê-los como produtos
da área da aromaterapia. As indicações são muitas, né? Eu posso produzir aromas com indicações específicas e vendê-los. Então, pode ser mais uma linha de produtos dentro, por exemplo, de uma farmácia de manipulação ou de uma farmácia homeopática também, tá bom? E aí eu queria que vocês diferenciassem, gente, nos estudos de vocês aí depois, pesquisem, a diferença entre óleo essencial, que eu uso na aromaterapia, com florais. Florais são coisas diferentes, tá? Óleo essencial que eu uso na aromaterapia é para perfumar o ambiente. Então, o paciente vai ter contato com o óleo essencial pelas vias aéreas, pelo nariz, ele vai só detectar o cheiro, né, dos compostos do óleo essencial diluídos no ar do ambiente onde ele colocou esse aroma. Já os florais, eles são para serem ingeridos. Daí já está tudo diferente, hein? Via de administração completamente diferente. Óleo essencial é uma prática de medicina integrativa. Floral, gente, ele é produzido dentro dos conceitos da homeopatia, completamente diferente do óleo essencial, que é um óleo concentrado. O óleo essencial, você extrai ele da planta concentrado, prepara uma formulação com esse óleo para aromatizar um ambiente. Os florais são soluções extremamente diluídas, que é característico das soluções homeopáticas, que são substâncias muito diluídas e que são para uso oral. Então, floral é para ser ingerido. Tá? Os florais mais famosos são os florais de Bach, né, de Eduard Bach, que foi quem desenvolveu esses florais. E aqui vocês vão ver que há grandes diferenças entre eles. Vamos ver essas diferenças para terminar a nossa aula. Então aqui, ó, óleos essenciais são concentrados de substâncias lipossolúveis e voláteis, extraídas de qualquer parte da planta que as acumulem. Então, o princípio farmacognósico, né, que vai gerar um óleo essencial é o princípio fitoterapêutico. Eu estou extraindo um metabólito essencial de planta e estou usando para promover bem-estar. Então, o princípio é fitoterapêutico. Embora os aromas usados na fitoterapia não possam ser chamados de medicamentos fitoterápicos, de jeito nenhum. Que não foram padronizados, enfim, não foram submetidos a registro da Anvisa, nada disso. Mas o princípio de usar um óleo concentrado, extraído de planta, esse princípio está dentro da fitoterapia. Já os florais, gente, eu não uso qualquer parte da planta. Eu uso apenas as flores. E os florais são soluções altamente diluídas e não concentradas, como os óleos essenciais. O princípio não é fitoterápico, é homeopático. E aqui, gente, os óleos essenciais são substâncias lipossolúveis, ou seja, solúveis em óleo, enquanto que os florais carregam substâncias hidrossolúveis, solúveis em água, porque a preparação do floral envolve retirar substâncias presentes das flores imersas em água. Então, no floral só tem substâncias hidrossolúveis. Quantidade, gente. Então, o óleo essencial eu vou ter que extrair ele em grande quantidade, né? Se eu vou produzir um óleo essencial à base, por exemplo, de camomila, eu vou precisar de bastantes flores de camomila para eu conseguir extrair óleo essencial o suficiente para eu gerar vários produtos, né, aromatizadores. Já um floral, eu uso uma pequena quantidade de flores e faço a extração dos ativos em água. Mesmo porque o floral não está preocupado com concentração de ativos ou concentração de substâncias, porque um floral é homeopatia, então a homeopatia, a última preocupação dela é com concentração, porque ela trabalha com soluções muito diluídas. Forma de tratamento. Gente, um óleo essencial eu vou usar para eu inalar, para aromatizar um ambiente, ou no máximo tópico, num creme para a pele, no máximo. Já os florais são por via oral, tá? Normalmente eles são em forma de gotas, tantas gotas por dia. Então eu vou ingerir o floral. Ação no corpo humano.
O óleo essencial ele pode ter uma ação física, porque ele pode ser até aplicado na pele, mas a grande ideia é que ele altere o seu estado psíquico. Aquele aroma agradável promove alterações psíquicas no seu humor, nas suas ondas cerebrais, então ele também tem um conteúdo vibracional. Já o floral, ele é totalmente vibracional, tá? Porque compostos mesmo, você não pode garantir que tenha molécula nenhuma ali, porque é princípio homeopático, então pode ser apenas água. Mas o que você está ingerindo quando toma um floral são as vibrações daquele vegetal. Bem, bem alternativo mesmo o conceito. Então você está pegando as vibrações daquela planta, dos compostos que aquela planta produziu, e está transferindo eles para você, e essa mudança vibracional vai alterar suas energias. Nem preciso dizer que floral está muito longe de ter qualquer comprovação científica, né? É totalmente alternativo. A própria homeopatia, né, não está comprovada cientificamente. O óleo essencial ele é uma mistura de componentes aromáticos da planta, muito concentrado. E o floral ele é muito diluído, né? E ele é feito em água. Aqui é lipossolúvel, aqui são substâncias oleosas, aqui é substâncias solúveis em água. Como é que eu obtenho o óleo? O óleo essencial eu obtenho por destilação ou prensagem, que vocês viram lá no método de arraste por vapor, aquilo ali é uma destilação. Agora, a prensagem eu faço muitas vezes com casca de frúticos cítricos. Você espreme as cascas e elas liberam os óleos essenciais. Como é que eu obtenho florais, gente? Eu vou descrever para vocês. Não sou um especialista nisso, está muito longe das coisas que eu uso, particularmente como pessoa, e acredito, mas os florais, eles são produzidos para estados emocionais muito específicos, como, por exemplo, se vocês forem se aprofundar nisso, é até divertido de estudar. Tem um floral, por exemplo, para aquela pessoa que tem muitos pensamentos inúteis. Sabe aquela pessoa que briga, que fica simulando brigas com os outros na cabeça, confusões que ela nunca vai ter, diálogos difíceis que ela fica formulando na cabeça dela com a mãe, com o marido, com o filho, mas que ela nunca tem na prática. Enfim, essas ideias negativas. Tem um floral só para isso. E aí ele tem uma composição. Como é que ela deve ser feita? Você tem que ir ao campo, num dia ensolarado, tem que levar em consideração a lua que está presente naquele momento. Você vai colher essas flores silvestres, elas não podem ser flores, plantadas, não pode ter nenhum tipo de agrotóxico, não pode ser perto de uma plantação, porque senão vai receber agrotóxicos da plantação. Tem que ser flores silvestres. Você pega essas flores específicas, coloca numa grande bacia contendo água e deixa elas flutuando sobre essa água. No sol, próximo das flores das plantas de onde essas flores foram coletadas. Então, ali perto do campo, você coleta as flores, coloca nessa botija de cristal cheia de água, deixa ela ali repousando sob o sol, próximo das plantas de onde elas foram extraídas. As substâncias, então, presentes nessas flores passam para essa água, e essa água, gente, é a matéria-prima que vai gerar o floral. Tem várias etapas depois, mas basicamente essa água é misturada com licor de vinho. Então, o floral é essa água irradiada pelo sol, com as energias dessas flores, mais o licor de vinho, e que aí tem aplicações distintas. Tem, por exemplo, para vocês terem ideia, floral para sorte, para te dar sorte. Dá muito dinheiro, tá? Tem gente que produz florais, vende florais aí à torta e à direita. Claro, para um grupo de clientes muito pacientes, né? Eu posso chamar de paciente, porque não sei se isso aqui está tratando o paciente, mas vou chamar de pacientes que vão tomar isso aqui e vão se sentir beneficiados, enquanto outros, quando você descrever para eles, né? Ó, isso aqui é um remédio para te dar sorte,
a pessoa vai começar a rir ou vai te denunciar. Mas, enfim, é uma área explorada comercialmente atualmente no Brasil. A Anvisa não se posiciona, tá, sobre florais. Não achei nada que a Anvisa diga que nem que proíbe, nem que aprova, mas os florais estão aí, sendo vendidos à torta e à direita. A colheita do óleo essencial, gente, é de plantações, né? Então, eu posso extrair, por exemplo, o limoneno do limão de grandes plantações de limão. Se usou agrotóxico, problema nenhum, vou extrair o óleo essencial do mesmo jeito. Aqui o floral não, como eu disse, ele tem que ser, as flores que vão ser usadas no floral têm que ser extraídas de plantas silvestres, né, da natureza intocada. Então, duas áreas derivadas aí dos aromas, dos aromas extraídos de plantas, né, duas áreas comerciais que podem ser exploradas por farmacêuticos. O uso de óleos essenciais na aromoterapia, tópica ou inalatória, né? E florais para o uso oral. Ok? Essa foi a nossa aula de óleos essenciais que terminou